Os capangas de Muir usam armas conjuradas para disparar balas de Nen em direção a Jin e Pariston. Ambos conseguem escapar por uma passagem subterrânea. Jin reclama que os capangas têm um temperamento ruim, porém Pariston acaba brincando com a cara dele por justamente o mesmo Jin que reclama acabar tendo exatamente o mesmo tipo de temperamento. Jin Freaks explica que a imagem que todos veem dele é o resultado de uma soma de incidentes únicos ao longo dos anos e manda o ex-rato dos zodíacos ficar quieto, acrescentando que foi Pariston que provocou os seus perseguidores antes de tudo. Pariston diz que estava apenas entrando com o fluxo e pergunta a si mesmo se eles precisam se livrar de seus agressores, já que eles não parecem ter a intenção de desistir. Jin concorda, mas quer fazer isso suavemente. Enquanto Jin analisa suas habilidades, Pariston se pergunta se está tudo bem para ele assistir à luta do Hunter. Por fim, recebe uma resposta afirmativa enquanto Jin prepara uma técnica. Pariston assiste surpresa enquanto Jin reproduz os mesmos poderes do nosso médico preferido Leório, a habilidade do soco remoto de nocautear 3 inimigos. Ele pede uma confirmação e Jin explica que ele pode copiar a habilidade de alguém se for um tipo físico, e se caso também tenha sido atingido por ela. Com base na informação de que Leório deseja ser médico, ele assume que sua habilidade Nen foi resultado de experimentações com auras e batidas. Ele presume que o amigo de seu filho deve ter aprendido a espalhar sua aura como ultrassons. Por fim chega à conclusão e comenta que isto chega mais furtivo do que o En. Utilizando a mesma técnica, ele acaba descobrindo 2 inimigos do outro lado da parede, imaginando que essa mesma parede é um corpo ou um tumor com um coágulo de sangue que não pode ser alcançado com um bisturi. Ele então atira 2 balas de aura em direção deles, derrubando os capangas restantes. Usando a habilidade de ultrassom novamente, ele confirma que não há mais inimigos. Pariston especula que é porque eles desistiram, mas Jin discorda, afirmando que eles devem assumir que a missão foi concluída. Jin Freaks diz que sempre soube que a coisa toda foi encenação de Pariston e que apenas participou desse show porque se sentiu mal por eles se sentirem forçados a seguir esse roteiro. E finaliza dizendo que Pariston realmente quisesse ver suas habilidades, que fizesse tudo sozinho, não utilizasse outras pessoas. Por fim, Jin volta ao local onde todos estão com Pariston lhe encarando fixamente. Enquanto os capangas limpam os restos do sofá, Muir expressa sua perplexidade sobre o esquema deles ter sido resolvido, já que ele pensou que a sua atuação foi boa. Jin acaba brincando na cara dura de sua atuação, que acaba irritando de verdade o mercenário. No entanto, Jin afirma que Muir deveria estar mais preocupado com seus soldados do que com sua atuação, já que eles são muito fracos para enfrentarem o continente escuro. Eles poderiam ser reservas de backup na melhor das hipóteses. O mercenário Muir responde que é exatamente isso que eles são, apenas reservas. Os soldados declaram que suas funções se limitam ao reconhecimento, apoio de artilharia e cobertura de fogo. O tiro será feito por Golem. Jin reconhece Golem como um usuário de Nen do tipo simbiótico e Muir confirma isso. Golem conjura uma arma poderosa e pesada que é operada por um emissor que cria as balas. Dessa forma, a arma e as balas são muito mais fortes do que seriam separadas. Jin entende que Golem também foi quem deu as armas aos capangas e elogia a adaptabilidade da tática. Como Muir explica, foi provado que ao utilizar balas de Nen, as chances são melhores quando estiver envolvido em batalhas de médio alcance em grupo. Golem e os outros 10 homens com funções de assalto e reconhecimento formam o esquadrão Stonewall, a unidade lendária que saiu da luta internacional de Lubo sem uma única vítima. Jin fica impressionado com as habilidades de Golem e pergunta seu nome real, mas uma voz distorcida responde que Golem é como é chamado por seus companheiros e declara que novas perguntas não serão respondidas. Muir informa a Jin que conhece Golem há mais de 3 anos e ainda não sabe nada sobre quem o pilota. Jin admite que estava esperando, já que Golem tem emitido uma aura de não fale comigo o tempo todo. Voltando para falar de negócios, Jin pede a Muir que convença os membros do grupo de Beyond Netero a pegar o seu dinheiro, já que ele é o responsável por todas as divisões. O mercenário responde que ele estava bem em ter o caçador como o número 2, até o momento que o dinheiro entrou no assunto. Como
os soldados valorizam a confiança uns dos outros mais do que qualquer coisa, o boato de que alguns deles poderiam ser comprados os levaria à desconfiança. O fato de Jin estar jogando seu dinheiro como se não tivesse consequências foi motivo de nojo para Moore, pois como o título de um livro ou lugar onde um controle remoto é colocado na mesa, coisas estão decididas e querer trocar tudo de lugar é algo que não se deve fazer. O mercenário diz que soube que houveram pessoas que abandonaram a missão pela ação de Jin e isto fez Moore ficar irritado. Para não ser injusto, o mercenário gostaria de ouvir uma explicação direta do Hunter. Porém, Jin diz que não tem nada a dizer, que as coisas não deveriam ser tão complicadas já que algumas pessoas aceitaram o seu dinheiro. Então Jin sugere uma boa alternativa, de todo o dinheiro que ofereceu acabar sendo doado para a Fundação Noel, uma fundação que dá ajuda às famílias de soldados mortos. Moore pergunta se ele está falando sério, pois ao abrir uma conta suplementar apenas para doar, fará Jin ser considerado um soldado e assim não podendo ignorar os pedidos destas pessoas. Jin responde que é melhor, pois mostra a sua determinação e não arrisca levantar rumores estranhos. Moore então pergunta por que ele está tão interessado em dar seu dinheiro a eles. Jin admite que não sabe, ele muitas vezes acaba nesse tipo de situação em que fala muito e depois se pergunta por que fez isso. Mas provavelmente o principal motivo é que ele sabia que os membros da expedição não são o tipo de pessoas que seriam compradas por dinheiro. Então ele pensou que fosse pegar o pagamento. Isto significaria que eles o aceitariam. Talvez também fosse porque Jim Freaks estava feliz por haver outros idiotas como ele por perto. Ele confessa que no início estava bem ansioso pela viagem ao temível e desconhecido continente negro. Porém quando soube que haveriam pessoas querendo se intrometer, ficou completamente irritado. Por contraparte, estava ciente que foi Beyond que aceitou o desafio e não ele. Quando ele chegou à sua base, ele ainda não havia endireitado seus sentimentos e só queria desabafar. Ele nem mesmo se lembra de como todo o tópico do dinheiro se originou. Moore pergunta para Marshall como tudo começou. O mesmo responde que tudo se iniciou quando Pariston e Jin iniciaram uma discussão. À primeira vista, Marshall achou que Jim Freaks só causaria problemas, um perigo a todos e que estava o tempo todo com uma aura de provocação. Porém, mudou de ideia quando soube do vínculo de Jin com o falecido Isaac Netero e a conexão com a expedição. Marshall supôs que era uma espécie de perdão. O soldado continuou dizendo que cometeu um erro ao dizer que Jin só queria deixar tudo ao seu jeito, forçando as coisas sem entender a situação como um todo. Marshall finaliza dizendo que estava pronto para lutar ao lado de seus companheiros caso as coisas esquentassem demais. Porém, como a solução do problema era prioridade, a liderança de Jim Freaks era essencial ao ter seus méritos inegáveis. Moore ainda não entende como isto se relaciona com o dinheiro e Jin admite que estava apenas tentando ser legal a respeito. Na época, ele não previu que causaria tanto alvoroço. Embora seu relacionamento com Pariston seja complicado, ele não está planejando nada. Porém, ele só quer frustrar os esquemas de Pariston e ajudar Beyond. Ele então implora que eles peguem seu dinheiro novamente, pois é um presente, mas também há interesse próprio nele. Golem entra na conversa perguntando a Moore por que ele não havia contado a eles antes. O mercenário sem jeito responde que para suprimir a desordem, ele teve que fazer Jin reconhecer a sua vergonha. Moore tenta fazer Golem entender seus sentimentos e sai sem sucesso. No entanto, Jin sente que isso também é culpa dele. No final, Moore aceita e diz que vai falar com os soldados, desde que o dinheiro vá para a Fundação Noel. Por isso, apesar de Jin ser o número 2 na operação, será o mercenário que dará as ordens a todos no campo de batalha, com a qual ordens são absolutas. Moore pergunta a Pariston se aqueles que estão voltando para a base aceitarão Jin, que por fim recebe uma resposta afirmativa. Pariston diz a Jin que como a infiltração falhou, ele agora pode enviar seu dinheiro para a lista de contatos que está lhe transmitindo e o parabeniza por ter conseguido a posição. Jin afirma que sua autoridade é apenas nominal e ele está disposto a deixar Pariston liderar como sempre, mas este último declina, querendo ver como ele lida com as coisas. Porém, conhecendo o velho Jin, ele não vai se segurar desta vez.